Olá, meu nome é José Higino Steck, sou cirurgião de cabeça e pescoço da Unicamp e sou coordenador do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e coordenador dos cursos de ultrassonografia cervical da sociedade. E o tema nosso de hoje vai ser a ultrassonografia da tireoide, alguns princípios básicos da ultrassonografia de tireoide. Nossa agenda de hoje eu vou tentar dividir em 6 itens, começando com a introdução, por que a ultrassonografia na tireoide. Nós sabemos que a prevalência de nódulos da tireoide tem aumentado no mundo todo e quando o método é a palpação, com o passar da idade, chega a 5, 10% a incidência em torno dos 50 anos. Mas se o método for a ultrassonografia, muito mais nódulos são diagnosticados. E chega a 50% a incidência, a prevalência de nódulos de tireoide em torno dos 50 anos de idade, e esse é um dos motivos do aumento do número de diagnóstico de nódulos e de câncer de tireoide. A maioria desses nódulos são benignos, 10 a 15% deles apenas são malignos. E o câncer de tireoide também tem aumentado a incidência, hoje ele é considerado o 5º câncer em frequência nas mulheres. A tireoide, lembrando, fica na região baixa do pescoço, muitas vezes ela é descrita como um formato de borboleta. E aqui nós vemos que a incidência do câncer nas mulheres dobrou nos últimos 30 anos, sendo que o câncer de tireoide é o câncer que mais aumentou a incidência entre as mulheres quando comparado com os outros tipos de câncer, e isso é muito importante. A ponto da American Thyroid Association, em 2015, divulgar os guidelines de nódulos de tireoide, e a recomendação é que a ultrassonografia da tireoide, com o exame dos linfonodos cervicais, deve ser realizada em todos os pacientes com nódulos de tireoide ou com suspeita de nódulos de tireoide. Então, é o exame principal. E por que a ultrassom? Bom, nós já vimos que as doenças da tireoide são cada vez mais comuns. E a ultrassonografia é considerado hoje o principal método de imagem para avaliação da tireoide. Melhor do que tomografia, melhor do que ressonância. E se você tem disponível no seu consultório um ultrassom, ela pode ser considerada uma extensão do exame físico. E ainda permite o uso da punção aspirativa para diagnóstico de nódulos com suspeita de câncer. A melhora dos equipamentos de ultrassom hoje nos fornece equipamentos mais compactos, com preços mais acessíveis e fáceis de usar. E a melhora da qualidade das imagens facilita a interpretação dos exames e da qualidade de imagem muitas vezes semelhante a tomografias. No ambulatório, por exemplo, um equipamento portátil desse permite o uso do ultrassom para avaliação da tireoide em tempo real ao examinar o paciente. Então, é um método que pode ser utilizado para esse fim. As implicações da ultrassonografia em cabeça e pescoço e também em endocrinologia são principalmente para a avaliação da tireoide, da paratireoide, dos linfonodos e da PAF, a punção aspirativa de agulha fina. E para examinar a tireoide, nós temos que lembrar de sempre escanear a tireoide como um todo, para não perder nenhuma parte dela. Esse escaneamento, lembramos que é feito no compartimento central do pescoço. Esse é o compartimento central e esse é um compartimento lateral. O compartimento central ou visceral é aquele que inclui as glândulas endócrinas, a tireoide e a paratireoide, mas também se localiza nele a traqueia, o esôfago, a laringe e alguns linfonodos pré-traqueais. E o compartimento lateral é local de linfonodos, principalmente para avaliação de metástases. Aqui é uma vista transversal da tireoide, um corte transversal anatômico, exatamente a visão transversal que temos na ultrassonografia, com a identificação dos músculos pré-tireoidianos, a tireoide colocada sobre a traqueia e o esôfago, e íntima relação com a carótida e a jugular.
Essas sociedades de ultrassom, que incluem a American College of Radiology e a American Institute of Ultrasound in Medicine, eles descreveram alguns parâmetros para a prática de ultrassom da tireoide e paratireoide. Sempre devemos conseguir imagens transversais do lobo direito e do lobo esquerdo, examinando detalhadamente polo superior, o terço médio e polo inferior. E pelo menos uma imagem transversal do istmo. Aqui nós vemos o transdutor colocado de forma transversal e a imagem da tireoide transversal sobre a traqueia. As imagens longitudinais devem sempre ser feitas também no lobo direito e no lobo esquerdo. Imagem medial, média e lateral. Aqui o transdutor colocado longitudinalmente sobre o lobo direito, com a imagem normal da tireoide. E o mesmo exame sobre o lobo esquerdo, com a imagem longitudinal normal da tireoide. O istmo pode ser também avaliado sempre transversalmente e longitudinalmente. E a transição cérvico-torácica, com a inclinação do transdutor para o mediastino, é possível avaliar o mediastino superior também com o ultrassom. O Doppler muitas vezes é utilizado para avaliar a vascularização. Aqui nós vemos uma imagem de um lobo longitudinal da tireoide com extensa vascularização num caso de hipertireoidismo. Alguns parâmetros do exame da tireoide são importantes na ultrassonografia. Recomenda-se a medida do tamanho de cada lobo em 3 dimensões, anteroposterior, transverso e longitudinal, e pelo menos a espessura anteroposterior do istmo. Na glândula devemos sempre examinar o tamanho, a ecogenicidade, a ecotextura e a vascularização. E nos nódulos, a posição de cada nódulo, o formato, o tamanho, as margens, a ecogenicidade e tentar identificar o risco de malignidade de cada nódulo. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o volume da tireoide. Apenas no visual a gente já tem uma ideia se o volume está normal ou não. Se a gente compara o tamanho do lobo com o tamanho da traqueia, a gente vê nesse caso que ele é menor, então trata-se de uma tireoide de tamanho normal. Mas você pode medir esse tamanho através das medidas de cada lobo e do istmo, transversalmente, medida longitudinal e anteroposterior. Aqui é uma imagem do lobo direito normal de tireoide, com as medidas transversal, anteroposterior e depois longitudinal com a mudança de posição do transdutor. E o próprio aparelho de ultrassom muitas vezes vai te dar a medida do volume, nesse caso 2,9 centímetros cúbicos. O mesmo do lado esquerdo, com as medidas transversal, anteroposterior e longitudinal e a medida do volume. E o istmo, apenas a medida da espessura, costuma ser suficiente, nesse caso 3,5 milímetros, é uma espessura normal de tireoide. Na presença de nódulos, a gente procura também descrever a posição, a ecogenicidade, aqui é um nódulo hipoecogênico, e tenta fazer as 3 medidas do nódulo, e também com a medida de volume do nódulo. Caso o ultrassom não te dê o volume, ele pode ser calculado com as 3 medidas, né? As 3 medidas multiplicada por uma constante 0,523 é a fórmula geométrica do volume elipsoide usado para medir o volume da tireoide. A OMS até recomenda uma constante um pouco diferente, 0,479, mas a diferença é pequena. E o istmo, apenas a espessura é suficiente. A medida do istmo, quando ele é menor do que 3 milímetros de espessura, considera-se que o volume é desprezível dele. De 3 a 6 milímetros de espessura, consideramos um volume próximo a 1 centímetro cúbico. E quando ele é maior que 6 milímetros, que daí já é um istmo aumentado, nesse caso nós podemos calcular o volume com aquela fórmula geométrica elipsoide. Aqui algumas medidas normais, como descritas pela Federação Europeia de
sociedades de ultrassom, uma medida normal do recém-nascido, de crianças com 1 ano de idade e de adultos. Lembrando que o volume normal de um homem é em torno de 19,6 centímetros cúbicos, da mulher 17,5 e o istmo espessura normal de 4 a 6 milímetros. Aqui um nódulo no istmo fazendo aumentar o seu volume. Essas sociedades consideram que para ter uma certificação em ultrassonografia cervical ou de tireoide, é recomendado a realização de 300 exames em 36 meses. Esses exames podem ser como examinador principal ou exames acompanhados para haver uma certificação nesses países. No Brasil não existe uma certificação específica para ultrassom de tireoide ou cervical. E quais os usos principais do ultrassom na prática clínica? O ultrassom ele é uma ferramenta indispensável na avaliação da tireoide, paratireoide, linfonodos e também de glândulas salivares. Para a tireoide, por exemplo, permite a localização de nódulos. Aqui nós vemos um nódulo na transição, na imagem transversal, transmissão do lobo direito, transição do lobo direito com o istmo, um nódulo hipoecogênico, um outro nódulo, nesse caso no lobo esquerdo, com a vascularização ao Doppler, e permite a identificação de algumas características sabidamente que aumentam o risco de malignidade dos nódulos. Aqui é um apanhado de várias características de risco de malignidade do nódulo e as diferentes sensibilidades e especificidades em diferentes trabalhos publicados. Mas as principais características que nós devemos lembrar são as microcalcificações, a presença de hipocogenicidade, margens irregulares, nódulos sólidos, presença de vascularização central, segundo alguns trabalhos, e a presença do formato do nódulo mais alto do que largo. Essas características são as que nos faz suspeitar de nódulos malignos. E baseado nessas características, alguns guidelines, algumas classificações foram feitas dos nódulos. Essa classificação, por exemplo, é a classificação da American Thyroid Association, publicada em 2015, que divide os nódulos da tireoide pela suspeita ultrassonográfica, variando de benigno até uma suspeita alta. Quando o nódulo é puramente cístico, por exemplo, ele é considerado benigno com risco de malignidade menor do que 1%. Já os nódulos de característica espongiforme ou predominantemente císticos têm uma suspeita muito baixa, risco de malignidade menor do que 3%. Nódulos sólidos hiperoisoecóicos com margens regulares, suspeita baixa, risco de malignidade 5 a 10%. Nódulos sólidos hipoecóicos, nós vemos que a ecogenicidade é um fator importante. Com margens regulares, já começa a ser uma suspeita intermediária, com um risco de malignidade de 10 a 20%. Enquanto nódulos hipoecóicos com microcalcificação ou margens irregulares, ou altura maior que a largura, ou calcificação irregular, ou suspeita de extensão extratiroidiana, são todos nódulos com suspeita alta, com risco de malignidade de 70% a 90%, segundo essa classificação da American Thyroid Association. Outras classificações também existem. Vou citar aqui mais uma delas. Bom, esse daqui, antes de chegar nessas outras classificações, algumas imagens dessa classificação da ATA. Por exemplo, esse nódulo anecoico, que é um nódulo cístico, considerado benigno, risco menor que 1%, não precisa de punção aspirativa para diagnóstico. Nódulos como esse de aspecto espongiforme, considerado com uma suspeita muito baixa, menos de 3% de risco de malignidade, punção indicada apenas quando ele é maior que 2 centímetros.
Um nódulo isoecogênico bem delimitado é considerado uma suspeita baixa, risco de 5 a 10%, e punção indicada nesses casos por ser sólido maior do que, quando ele for maior do que 1,5 centímetro. Aqui já é um nódulo hipoecóico, então o risco aumenta um pouquinho, com bordas regulares, e ele é considerado uma suspeita intermediária, segundo a ata, e a punção indicada quando ele tem acima de 1 centímetro. Já nódulos irregulares, como nesse caso, com algumas microcalcificações e linfonodos peritiroidianos, suspeita é alta, 70% a 90%, e a punção indicada quando é maior de 1 centímetro. Alguns casos de suspeita alta você pode indicar para nódulos menores também. Outro nódulo de suspeita alta é o nódulo que, nessa imagem transversal, ele é mais alto do que largo. Além de ser hipoecogênico e com microcalcificações, suspeita alta, 70% a 90% de risco. Essa é uma outra classificação, é a classificação publicada em 2017 pelo American College of Radiologists, que é o TIRADS, baseado, ou influenciado pelo famoso BIRADS, usado para câncer de mama. E o TIRADS, ele usa as mesmas características que nós vimos e vai pontuar cada uma das características para fazer a classificação. Por exemplo, a composição, quando o nódulo é sólido, ele vai ganhar 2 pontos. Quando ele é cístico, ele é 0 ponto. A ecogenicidade, o hipoecóico ganha 2 pontos. Se ele é muito hipoecóico, ganha mais, ganha 3 pontos. Enquanto o hiperecóico é 1 ponto só. O formato, importante, que nós já vimos, ele ser mais alto do que largo, ganha 2 pontos. A margem, se a margem é irregular, ganha 2 pontos. Margem regular é 0 ponto. E os pontos ecogênicos, quando é macrocalcificação, ganha 1 ponto. Calcificação periférica 2 e microcalcificações ganham 3 pontos. E aí ele vai, de acordo com a pontuação somada, vai classificar entre TIRADS 1 até 5, sendo 1, 2 não precisa nem de punção. O TIRADS 3, uma suspeita baixa, indica a punção se ele for maior que 2,5 centímetros. O TIRADS 4, suspeita moderada, indica a punção se maior que 1,5 centímetro. E o TIRADS 5, de alta suspeição, alta suspeita, indica a punção se maior que 1 centímetro. Alguns casos até, lembrando que isso são apenas diretrizes, você pode indicar para nódulos menores. Nós vimos que nenhuma dessas classificações leva em conta o Doppler. Esse trabalho, por exemplo, ele avalia a sensibilidade e a especificidade para detectar malignidade num nódulo de acordo com o modo B. Você vê que a sensibilidade é 88,7 e especificidade 68,2. Mas quando você adiciona o uso do Doppler, você não muda essa sensibilidade e especificidade. O que ele conclui é que o risco de malignidade não altera quando você usa o tipo de vascularização e o modo B é mais importante. Vários trabalhos falam isso, citam isso. Então o Doppler hoje é considerado de menor importância para determinar risco de malignidade do nódulo, mas ainda assim é bastante usado para determinar outros aspectos no ultrassom da tireoide. O ultrassom é importante também para avaliar a paratireoide. E é considerado um método de escolha junto com a cintilografia com sextamib para localização no pré-operatório do hiperparatireoidismo. Lembrando que as glândulas paratireoides normalmente não são visíveis ao ultrassom. Aqui no canto nós vemos uma imagem de ultrassom do lobo esquerdo com uma imagem hipoecóica junto ao lobo esquerdo, que é a paratireoide aumentada, portanto uma paratireoide anormal. É um adenoma de paratireoide. Quando 2 exames de imagem concordam com a localização da paratireoide, 95% de eficácia no tratamento
com uma cirurgia minimamente invasiva apenas daquela paratireoide. E é importante avaliar sempre a clínica quando você está fazendo um exame. E aqui eu vou demonstrar essa importância. Esse caso mostra um nódulo hipoecóico de borda irregular localizado dentro do lobo direito da tireoide. Certamente seria um nódulo com suspeita de câncer, que poderia ser puncionado e na punção poderia demonstrar histologicamente uma suspeita de câncer. Mas o pulo do gato aqui é que esse paciente, perguntando para o paciente o motivo do exame, é um paciente que tinha um PTH elevado e estava investigando um hiperparatireoidismo. Então, como nenhuma paratireoide foi localizada ao redor dessa tireoide, a hipótese é que a paratireoide era intratireoidiana. E a punção que foi feita aqui dessa imagem, mostrando a agulha dentro do nódulo, e a medida do PTH no lavado dessa punção confirmou o diagnóstico de um adenoma de paratireoide intratireoidiano com essa dosagem de 5.000 picogramas por ml de hormônio paratireoidiano aqui. Então é importante saber a clínica para não achar que isso aqui era um câncer de tireoide e fazer o diagnóstico correto. Apenas como curiosidade, aqui a cirurgia da paciente que foi realizado retirando o lobo direito da tireoide e a presença do adenoma de paratireoide intratireoidiano. O ultrassom é importante também para a avaliação dos linfonodos. Mais de 300 linfonodos nós temos no pescoço, sendo que cerca de 20 em geral são visualizados ao ultrassom. O ultrassom permite localizar e ver se esse linfonodo é típico ou atípico. A suspeita de câncer se dá quando os linfonodos se apresentam coalescentes ou de forma arredondada ao invés de forma ovalada, quando o fluxo do linfonodo é periférico e não central, quando as áreas císticas existem dentro dos linfonodos, isso aumenta o risco de metástase, quando tem microcalcificação e quando o hilo deixa de existir. Isso faz pensar aqui, por exemplo, é um linfonodo localizado abaixo da tireoide, uma tireoide já com nódulo suspeito, o linfonodo arredondado, sem hilo, hipoecóico, bastante suspeito e realmente a punção confirma que isso daqui era uma metástase desse câncer aqui. Importante na descrição dos linfonodos, além de saber se eles são típicos ou atípicos, colocar os níveis de acordo com a American Head and Neck Society descreveu. Ela descreveu esses níveis. O nível 1, que é a região submentoniana, linfonodos da região submentoniana. O nível 2 seria os linfonodos da região jugulocarotídea alta. Na região do ultrassom são aqueles posteriores à glândula submandibular e superiores ao ocioide. O nível 3, aquele júgulo carotídeo entre a linha reta que passa pelo ocioide e a cartilagem cricoide. O nível 4, aqui é o nível 3. O nível 4, os nódulos júgulo-carotídeos abaixo da cartilagem cricoide até a região da clavícula. O nível 5, é aqueles linfonodos posteriores ao músculo externo cardiomastóide. E o nível 6, os linfonodos centrais. Ele engloba desde os linfonodos, desde a linha do ocioide até a fúrcula external e o limite lateral é a carótida dos dois lados. O nível 7 seria esses centrais abaixo da fúrcula sobre o tronco braquicefálico. É fundamental a descrição desses níveis para guiar uma eventual cirurgia que se faça necessária nessas metástases. E o ultrassom também tem um uso muito importante na sala de cirurgia para o cirurgião. Alguns exemplos do uso na sala de cirurgia, por exemplo, para auxiliar na identificação e localização dos adenomas de paratireoide,
que permite abordagem minimamente invasiva, na cirurgia radioguiada e, eventualmente, para a ablação de nódulos por radiofrequência. Alguns exemplos de uso do ultrassom. Aqui é um caso de adenoma de paratireoide, nós já vimos essa imagem. É um adenoma localizado abaixo do lobo esquerdo, medial à carótida. Isso feito na sala de cirurgia permite o desenho de onde está o adenoma e fazer uma incisão direcionada, minimamente invasiva para o tratamento desse adenoma. Também um outro uso é a localização de recidivas de carcinoma diferenciado de tireoide para a ressecção. Por exemplo, a cirurgia radioguiada, você faz a injeção de radiofármaco na recidiva, guiado por ultrassom, e faz a localização da recidiva no intraoperatório com um gamma probe numa técnica descrita como ROLL, que é o Radio Guided Occult Lesion Localization. Aqui é o local da recidiva pelo ultrassom, uma agulha colocada na recidiva, injetando o radiofármaco. É possível fazer uma cintilografia mostrando o acúmulo da imagem e a utilização desse probe, o mesmo que se usa para pesquisa de linfonodo sentinela, usado para localizar essa metástase, porque muitas vezes esses pacientes já têm um pescoço congelado por inúmeras cirurgias a que já foi submetido. Então, a localização direta da metástase é uma vantagem, o ultrassom permite fazer isso. Aqui um outro uso do ultrassom na sala de cirurgia, o uso dele para localizar e inserir uma agulha para fazer uma ablação percutânea com radiofrequência de nódulos benignos da tireoide, uma técnica nova que é possível fazer também com o uso do ultrassom. Bom, e finalmente gostaria de deixar então uma mensagem final dessa aula. O ultrassom é considerado o principal exame de imagem da tireoide. É importante sempre fazer um escaneamento sistemático da tireoide para não perder nenhum aspecto. Eu sugiro que quem mexe com isso faça um curso de ultrassom da tireoide para começar a olhar a tireoide em tempo real e melhorar a qualidade do seu atendimento. Lembrando que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Obrigado.